Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você a respeito da atuação do pedagogo em áreas ou instituições que não são educacionais. Isso mesmo. Você pode até me perguntar, mas o pedagogo, a sua área de atuação não é somente em escolas? Sim, ele tem a atuação dele nas escolas, como na área docente, né? Como professor também, como coordenador, como supervisor, orientador educacional, como gestor, entre outras. Mas sim, a sua área de atuação tem sido ampliada, né? O seu horizonte tem sido aí mais amplamente divulgado, digamos assim. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar. Ele não atua somente nessas áreas que eu acabei de falar. Então, o pedagogo, com essa ampliação de áreas de atuação, é algo que é benéfico, não somente para ele como profissional, mas também para as instituições que começarem a enxergar, a trabalhar com todo o potencial que tem um pedagogo, tudo que ele pode realizar em uma empresa, em sua área de atuação. Então, o pedagogo, ele pode sim trabalhar com projetos sociais, ele pode trabalhar na execução desses projetos, no monitoramento, né, no acompanhamento, ele pode estar aí treinando pessoas, observando o que deu certo, o que deu errado, fazendo as devidas alterações, mudanças. Então, quer dizer, é um profissional que realmente tem uma bagagem muito ampla e que pode sim, trabalhando com essas empresas, trazer um arsenal de potenciais que vai somente beneficiar a essa empresa, as pessoas que trabalham ali, né, os seus funcionários, as pessoas que são seus colaboradores, incluindo ao próprio profissional pedagogo. Então, o pedagogo tem diversas oportunidades de trabalho em lugares assim que talvez você desconheça, que é justamente, ele pode trabalhar em museus, ele pode trabalhar com hospitais, ele pode trabalhar em brinquedotecas, ele pode trabalhar inclusive com planejamento de projetos sociais, entre outros projetos. Como eu disse, ele pode trabalhar executando, treinando, monitorando, coordenando esses projetos, inclusive com outras oportunidades que eu vou deixar passando aí para você tomar ciência de todas as oportunidades que o pedagogo pode, né, ter em seu trabalho, em sua área de atuação. Lembrando que aqui nós estamos falando de instituições que não são educacionais. Inclusive, no campo educacional, segundo o MEC, nós temos algumas formas diferentes de educação, que é a maneira, né, que nós conhecemos, que todos nós conhecemos, que é a tradicional, é a maneira formal, a educação formal. Essa educação formal é justamente a que acontece entre quatro paredes, em sala de aula, né, com a lousa, com os alunos todos ali naquela sala, com o professor, ou seja, nas escolas. Essa é a maneira tradicional, é o ensino formal da educação. Uma outra maneira é a informal. Essa maneira informal eu poderia dizer que é a maneira empírica, é a maneira a qual nós temos sim o nosso conhecimento, adquirimos conhecimento, mas ele não é intencional, né? A formal ela tem uma intenção de ensino. A informal ela não tem essa intenção, mas ela acontece justamente onde? Ela acontece na família, ela acontece entre os amigos, ela também acontece em grupos de interesse, ou seja, nós estamos aprendendo o tempo todo. Essa é uma maneira diferente, né, de aprender e, como diz, é reconhecida, né, como uma maneira informal da educação. Mas também nós temos a não informal. E a não informal é a que eu vou trazer aqui para você, que é justamente aquelas que acontecem
tem sim uma intenção educacional, mas ela acontece não em escolas, mas ela acontece em instituições onde o ensino ele é mais voltado para um interesse particular daquela pessoa. Ela vai sim ter esse acesso ao conhecimento, à educação, a partir de cursos que são do interesse daquele indivíduo, né? E normalmente as instituições que são não informais, né, são empresas, ONGs, instituições religiosas, enfim, não são escolas. Bem, o maior patrimônio da empresa é o ser humano, é o seu funcionário. Então, ele tem sim que desenvolver o potencial desse funcionário, que com certeza vai trazer benefícios para ela própria, né? E, claro, para o seu funcionário. Então, o que ocorre normalmente é que muitas empresas têm descoberto o potencial do pedagogo justamente para implementar o treinamento do seu pessoal, né? E assim trazer uma organização, o desenvolvimento para a sua área de atuação, né? A área de atuação daqueles funcionários. Então, a atuação do pedagogo dentro de uma empresa é muito importante, porque a partir da sua atuação irá ser provocado algumas mudanças comportamentais que irão favorecer tanto o lado do funcionário como da própria empresa. O funcionário, porque a partir de todo o treinamento que lhe é conferido, né, que lhe é dado, o que ocorre é que ele vai ganhar uma maior autoestima, né, no seu desenvolvimento ali naquela empresa, estará melhor qualificado. O que ocorre é que, estando melhor qualificado, tendo o conhecimento necessário, então ele se desenvolve melhor, né? Ou seja, tem um bom desempenho das suas funções. E para a empresa, por outro lado, porque se a empresa tem pessoas que são capacitadas, que estão qualificadas, essas pessoas vão ter um melhor rendimento. E sendo que tendo esse melhor rendimento, o que ocorre é que tem um melhor desempenho dentro da empresa, o que gera bons lucros, um melhor desempenho, e assim acaba que todos, né, ganham com essa atuação, com essa interação de ambos, o pedagogo, a empresa e o funcionário. Gostaria de destacar também que nos dias atuais o pedagogo ele tem uma grande oportunidade de formar o cidadão que é crítico e que é competente para realizar as suas funções. E aí me vem à mente a questão dos tempos do Fordismo, onde a empresa ela visava apenas o lucro, ou seja, naquela ideia, né, do fragmentismo, da alienação através de momentos em que o próprio funcionário ele só conhecia aquela função que era desempenhada. Né? Todos conhecem ou lembram da esteira, né, mecânica, onde cada um ficava ali desempenhando a sua própria função e dava a impressão que a empresa ela tinha o próprio funcionário, né, o ser humano, como fazendo parte de todo aquele maquinário. Mas não é assim. Então, quando nós colocamos que atualmente ocorrem mudanças, é justamente porque através desse conhecimento, através dessa área educacional dentro das empresas, então o que ocorre é justamente uma libertação da mente, uma ampliação de pensamentos, né? Uma consciência do seu fazer, né? do seu criticismo. Então, isso é muito importante de trazer à mente. Bem, embora esses sejam outros tempos, as empresas, mesmo que ainda faltando muito para que elas tenham essa visão, para que elas reconheçam, para que elas conheçam a importância da atuação do pedagogo dentro de suas instituições, o que ocorre é que, aos poucos, o pedagogo ele está sim
ganhando esse espaço, ganhando esse reconhecimento. As empresas que já apostam, que já acreditam, que já trabalham com a atuação desse profissional, têm visto e têm se alegrado com o seu desempenho. O desempenho de poder planejar projetos, de poder acompanhar esses projetos, de poder treinar essas pessoas, de poder acompanhar, monitorar, enfim, é um trabalho que realmente, aparentemente, por falta de conhecimento, pareça não fazer ou ter importância, mas aqueles que apostaram, aqueles que acreditam, aqueles que já trabalham com a atuação do profissional pedagogo, têm visto como tem sido importante para a organização, para o desenvolvimento, para o crescimento dessa empresa. Mas o que ocorre é que eu mesma vou trazer uma experiência de uma empresa a qual eu entrei em contato. Essa é uma empresa que, na verdade, ela faz parte do terceiro setor. Chama-se Associação Recriar, aqui na minha cidade. Eu vou deixar o link aí para vocês que tiverem interesse, que quiserem de alguma forma conhecerem um pouco mais. Mas eu trago aqui algumas informações a respeito, né, daquilo que eu pude colher com a entrevista, não somente da pessoa responsável pela Associação Recriar, mas também pela pedagoga que trabalha ali naquele local e que realmente eu fiquei assim fascinada pelo desenvolvimento do seu trabalho e é o que eu gostaria de compartilhar aqui com você nesse momento. Bem, a Recriar, ela interage integrando as famílias e a comunidade, prescindindo situações de vulnerabilidade social. Na questão da empresa, como dito aqui, é uma instituição de referência no Brasil na reintegração da criança e do adolescente em risco em suas famílias e na sociedade. A Recriar, ela tem como missão primordial resgatar a dignidade de crianças e adolescentes em situação de risco, independente da raça, dando-lhe meio para desenvolverem a cidadania e os laços familiares para conquistar a inserção na comunidade. Então, veja que trabalho bonito. E aí, entrando em contato com a Eliette Moraes, que é a responsável pela Associação Recriar aqui em Salvador, ela própria, né, a partir do momento em que eu coloquei se havia a atuação ou não de pedagogos ali naquela instituição, ela então informou que sim e pediu para que eu própria entrasse em contato com essa pessoa, a qual ela me diz que faz um trabalho assim maravilhoso ali na Associação Recriar. E aí então entrei em contato com a Miriam. A Miriam é pedagoga, funcionária ali da Recriar, Miriam Santana, e aí ela colocou algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você, inclusive vou trazer algumas fotos para que você então possa se inteirar desse trabalho ao qual eu estou citando nesse momento. Então, falando com a Miriam Santana, como que acontece o seu trabalho ali naquela instituição, então ela me deu mais ou menos um roteiro, né, de todas as atividades, de todos os trabalhos que têm ocorrido, que têm acontecido ali, como que funciona. E então ela colocou para mim o seguinte: tem já outros projetos, mas o projeto, né, que já tinha iniciado, que é um projeto que é não somente com adolescentes, mas também para os pais desses adolescentes, com o SESC. Então é um projeto que está afiliado ao SESC e a Recriar e que traz cursos, no caso de móveis sustentáveis, também de trabalho em padaria, justamente para aqueles pais que estão desempregados e que de alguma forma nesse momento, né, tem aquele objetivo de ampliar o seu currículo para, né, facilitar aí a sua entrada no mercado de trabalho. O que ela colocou para mim também é que ali na Recriar eles trabalham eles têm a brinquedoteca. Ela como pedagoga
sempre planejando todos esses trabalhos, coordenando, acompanhando, mas basicamente a brinquedoteca que acontece com crianças de 4 a 6 anos, a pessoa que está responsável, né, tem uma pedagoga aposentada que é uma voluntária. E além disso, ali na Recriar também, o que ela me colocou aqui, acontece palestras com os pais, que seria a escola de pais, né? Como você educar os seus filhos, como você tratar os seus filhos, como você se relacionar como família, né? Como você deve, como se comunicar com essas crianças, inclusive crianças e adolescentes que até pela condição social nem todos vivem com seus pais, mas com seus avós. No caso, a importância dessa escola, no caso, né, dessas palestras que ocorrem. Também acontece o apoio profissional que eles têm, inclusive ela me falou de um apoio profissional, de um projeto que eles tiveram ali e que ao longo do ano, que na verdade só tem sido interrompido mesmo nesse ano de 2020, porque já ocorreram outros, por conta da pandemia. Então, nesse momento, tem estado fechado esse ambiente, né? Foi suspensa essas aulas, né? Esses encontros, por esse motivo. Mas o que ela colocou foi que esse apoio profissional, como acontece? Ela disse que ali mesmo, para poder ajudar esses jovens que estão nessa situação de vulnerabilidade, mas para que amplie a sua mente, né? Aquela ideia mesmo do abrir a mente, né? De abrir a consciência, de saber que você não precisa ficar numa situação de oprimido para o resto da vida, mas que sim, há saídas, há oportunidades melhores de vida e isso vem a partir da educação, do conhecimento. E aí então, não somente na Recriar, mas com apoio e com a introdução de escolas que estão ali ao redor, porque também há um interesse na chamada, na inserção da própria comunidade, né? Da comunidade ao redor, se envolvendo também com aquele trabalho ali, né? Da Associação Recriar. E aí, então, como se deu ou como se dá, né? Continuamente ali esse encontro. Então, se chama não somente os alunos que já estão ali na associação, na Recriar, mas também de outras escolas e são agregados ou são convidados profissionais de várias áreas, como ela colocou aqui para mim, que são arquitetos, médicos, promotores, né, ou advogados, psicólogos, bombeiros, oleiro, né, que trabalha ali com a arte, e ali junto com a comunidade, junto com os alunos, né, com alunos de outras escolas, cada profissional trazendo, né, o conhecimento de como que se dá aquela profissão, justamente trazendo a integrar ou despertar nesse aluno para onde ele vai seguir, né? Que interesse, né? De que caminho. Então é um trabalho muito bonito ali na Recriar. O que ela me colocou também, a Miriam Santana, pedagoga, é que não trabalha ela apenas, né? Também tem um outro corpo técnico, tem assistente social, tem psicólogos. Perguntei em relação aos voluntários, sim, e ela me colocou o seguinte: olha, seria impossível esse trabalho que nós realizamos aqui se não fosse a participação de vários voluntários. Inclusive a própria Eliette ali também tem uma oficina de contação de histórias que eles adoram. Tem também um trabalho para os alunos sobre curso de informática. Há sempre ali um contato com os pais desses jovens, dessas crianças que dizem amar, adorar esse trabalho. E aí é bem interessante porque os próprios pais, muitos deles também trabalham ali com a questão do voluntariado, muitos cursos que são inseridos ali, que são
abertos para a comunidade, como fazer sabão, na área da costura também. Então é um trabalho assim bem diversificado que acontece e com a atuação dessa pedagoga, desse olhar dessa pedagoga. Esses voluntários são sim, passam por treinamento, né, para o desenvolvimento das suas atividades. Eles têm planejamentos semanais, mensais. Existe essa coordenação, né, por parte dela, esse olhar de perto, né? Esse monitoramento, esses encontros, esses bate-papos para ver o que é que está dando certo, o que é que não está, o que é que precisa mudar, né? Como que a gente vai desenvolver, o que é que está sendo assim maravilhoso, o que está acontecendo, que a gente deve permanecer, o que não deve, enfim. É um trabalho assim bem estruturado, um trabalho bem interessante. Para mim foi assim de uma grande valia, de uma grande importância, porque tudo aquilo que foi visto nas aulas eu pude, assim, basicamente com os meus olhos, constatar na prática como ocorre a atuação de uma pedagoga. Inclusive, falei isso para a Miriam. Inclusive, ela também disse que que eles também trabalham com estagiários da área da educação. Enfim, o que ela me colocou agora por último foi a questão de reinventarem, né? De estarem aí devido à questão dessa pandemia do coronavírus. Então ela colocou que vai haver, ou que vai começar a acontecer, então, encontros, reuniões através do aplicativo Zoom, né, que é uma maneira aí deles se aproximarem para que, né, possam aí dar continuidade a esse trabalho, ele não vai parar. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha contribuído de alguma forma para você que está assistindo, que tenha sido interessante. Visite a página deles no Facebook, faça uma visita também aí no site da Associação Recriar, conheça um pouquinho mais, se aproxime, tenha um olhar aí, né, bem assim, amplo, né, desse trabalho lindo que é realizado ali. Eu agradeço imensamente, não somente a Eliette Moraes, a Miriam Santana, que me deu aí essa entrevista, que me cedeu essa oportunidade de conhecer um pouco mais desse trabalho, a professora também, a professora Marta, que está me assistindo agora, né, imagino. Então, é isso, um grande abraço e até a próxima.